O senador Teomário Mota, que ora preside os trabalhos. Eu quero, mais uma vez, agradecer as palavras, como sempre, tão generosas, atenciosas e, mais do que isso, tão incentivadoras, que Vossa Excelência nos dedica. E dizer aqui também da admiração e do respeito que a gente tem pelo seu trabalho. Vossa Excelência que faz um mandato mais do que atuante, um mandato muito presente, sempre ali vigilante na defesa dos interesses dos trabalhadores e do povo de Roraima. Mas, senador Teomário, eu quero cumprimentar também aos demais parlamentares, aos telespectadores, aos ouvintes da Rádio Senado, aos que nos acompanham nas redes sociais. E quero aqui, inicialmente, senador Teomário, mais uma vez, falar dessa infâmia, desse absurdo, que é essa brutal injustiça contra o presidente Lula, essa violência política, judicial, que é essa prisão, repito, injusta e arbitrária do presidente Lula. Ou seja, na tentativa de querer anular a maior liderança política do nosso país e de retirá-lo da disputa político-eleitoral, eles continuam perseguindo, condenando, aprisionando o ex-presidente Lula sem crimes e sem provas, porque por isso que nós temos denunciado ao Brasil e ao mundo essa violência contra o presidente Lula, através dessa prisão arbitrária e injusta. Por quê? Porque ela, enfim, é calcada em cima de uma condenação que não se sustenta do ponto de vista jurídico, do ponto de vista técnico, e por isso mesmo que essa prisão, inclusive, fere a própria Constituição, onde está lá escrito, no seu artigo 5º, o chamado princípio da presunção de inocência, o chamado trânsito em julgado. Mas nada disso valeu para o presidente Lula, porque as forças conservadoras querem a todo custo, sepultar a soberania do voto popular e tirar o presidente Lula da disputa política eleitoral de 2018. Mas eu quero aqui dizer que, apesar de estar preso injustamente, apesar de todo esse cerco midiático, essa perseguição política e judicial ao presidente Lula, feita, lamentavelmente, com a conivência de setores do sistema de justiça, mesmo assim, senador Elmano, Lula é muito forte. Lula continua imbatível nas pesquisas de intenção de voto, em todos os cenários pesquisados, tanto no primeiro turno como no chamado segundo turno. Ou seja, eles não conseguem, repito, por mais que eles tentem destruir a história do presidente Lula, a trajetória do presidente Lula, com calúnias, com infâmias, com injustiças, com arbitrariedades, como por exemplo, essa prisão do presidente Lula, mas eles não conseguem apagar do coração do povo brasileiro a história e a trajetória do presidente Lula e o legado que esse homem deixou ao Brasil em matéria de inclusão social, de um governo que governou para todos e para todas, mas que teve um olhar voltado de maneira muito especial para os mais humildes, para os mais pobres, para os excluídos da cidadania. É por isso que, repito, pesquisas são feitas, mas as pesquisas não conseguem de maneira nenhuma esconder a realidade. Lula continua imbatível, liderando todos os cenários, seja no primeiro turno, seja no segundo turno. O Instituto Datafolha
divulgou uma pesquisa ontem, né, no seu jornal, edição de domingo, assim como também o Instituto Ipsos fez pesquisa agora recentemente e divulgou. Na pesquisa do Datafolha, simplesmente Lula tem o dobro de intenções de voto daquele, inclusive, que aparece em segundo lugar. Está aqui a pesquisa. Isso aqui é a pesquisa do Datafolha. Né? Lula com mais de 30%, o segundo colocado em torno de 16%. No chamado cenário de segundo turno, Lula ganha disparado de todos os seus eventuais adversários. Lula e Alckmin, do PSDB. Isso é pesquisa do Datafolha. Lula, 49%, Alckmin, 30%. Lula e o Bolsonaro. Lula, 49%, o Bolsonaro, 32%. Lula e Marina. Lula, 47% e a Marina, 32%. Ou seja, senhor presidente, essas pesquisas deixam um recado muito claro, que, como diz o presidente Lula, sonhos e ideias não se prendem, senador Elmano. Volto a repetir, os sonhos e as ideias não podem ser aprisionadas de maneira nenhuma. Senadora Fátima, só para permitir um pouquinho, eu queria aqui, está aqui na nossa galeria, os estudantes do ensino fundamental da Escola Classe 303, Samambaia, do Distrito. Seja bem-vindo. Até porque vocês chegaram na hora da maior defensora da educação das mulheres aqui, a senadora Fátima. Meu abraço a vocês. Meu abraço e sigamos firmes na luta em defesa da democracia e da educação, certo? Mas como eu ia colocando, veja bem, né, os sonhos e as ideias, como diz o presidente Lula, elas não podem serem aprisionadas, né? Porque elas falam muito alto, elas falam de maneira muito forte, muito significativa. Elas expressam, essas pesquisas, repito, o reconhecimento que a maioria do povo brasileiro tem de que deve ser feito justiça a um homem que é considerado até hoje como o melhor e o maior presidente que esse país já teve, que deve ser considerado, na história desse homem, a quem nós devemos todas as homenagens, pelo quanto ele dedicou a sua vida, seja como menino retirante nordestino, que saiu com a família naquele pau de arara, né, para não morrer de fome, para não morrer de subnutrição, em decorrência das consequências tão impiedosas que eram as consequências das secas ou da seca naquele tempo, senador Elmano. Seja depois esse menino que vira o militante, o metalúrgico, o operário, seja depois esse rapaz que se torna o dirigente sindical, que se torna um dirigente partidário, que foi inclusive parlamentar, e de repente esse homem chega à presidência de um país da dimensão do Brasil, com todas as dificuldades que o país enfrentava naquele momento, desemprego altíssimo, inflação descontrolada, o número de pessoas excluídas da cidadania era cada vez maior. Eram tempos, inclusive, em que as nossas universidades, as que existiam, sofriam problemas de funcionamento. Eram tempos, né, em que a educação, infelizmente, era tratada como se fosse gasto e não investimento. E esse homem chegou à presidência da República e o que foi que o país assistiu? O país assistiu à maior revolução do ponto de vista democrático que o Brasil poderia vivenciar nos seus governos e no governo, inclusive, da presidenta Dilma. Falam por si só o combate ao desemprego,
mais de 20 milhões de empregos que foram gerados no governo dele, falam por si só os investimentos na área da educação, com as centenas de escolas técnicas povoando, principalmente as macro e micro-regiões do interior desse Brasil, levando cidadania para a nossa juventude, falam por si só as centenas, mais de uma centena de campos de universidade que foram abertos, 18 novas universidades, repito, fazendo com que a universidade passasse a ser também um espaço onde o filho do agricultor, do lavrador, do pedreiro, da empregada doméstica, onde o negro pobre da periferia também tivesse o direito de realizar o seu sonho, de fazer um curso de nível superior e de ser doutor. Então, quando eu coloco que esses sonhos e ideias que o presidente Lula defendeu e continua defendendo ao longo de toda a sua trajetória, são esses sonhos e essas ideias, repito, que não podem ser simplesmente aprisionadas. Por quê? Porque elas estão no coração e na mente do povo brasileiro. É por isso que a maioria do povo brasileiro, repito, inclusive não concorda com essa prisão arbitrária do presidente Lula. É por isso que a maioria do povo brasileiro, em pesquisa inclusive divulgada pelo Instituto Ipsos, revela que 73% da população acredita que os poderosos do país querem tirar Lula das eleições. E um dado aqui, inclusive, do próprio Datafolha, metade da população brasileira considera que Lula está sendo alvo de uma injustiça. Então, eu quero aqui colocar, senador Elmano, que as mobilizações populares em defesa da liberdade do ex-presidente Lula e da democracia continuam fortes, presentes em todo o país, merecendo, claro, destaque, sem dúvida nenhuma, o acampamento lá levantado no chão de Curitiba, onde trabalhadores, militantes, artistas, dirigentes partidários, personalidades, as mais diversas, têm estado presente lá em Curitiba, repito, que é hoje a capital da resistência, é hoje a trincheira da defesa da democracia no nosso país. Quero aqui, inclusive, registrar também que amanhã eu estarei ao lado de diversos senadores e senadoras em Curitiba, onde a Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, que integro, conforme requerimento aprovado no último dia 11 de abril, fará uma diligência lá na Superintendência da Polícia Federal, de modo a verificar as condições de prisão do ex-presidente Lula. Enquanto durar este encarceramento político, nós faremos de tudo mesmo que for necessário para tentar assegurar a segurança do ex-presidente Lula. Essa comissão, repito, de integrantes da Comissão de Direitos Humanos aqui do Senado, que vai estar amanhã lá em Curitiba, foi fruto, inclusive, de um requerimento apresentado pelo líder da nossa bancada, o senador Lindeberg Faria, que já encontra-se lá em Curitiba, no acampamento lá, em defesa da democracia, em defesa da liberdade do presidente Lula, mas vale aqui ressaltar que essa comissão, o senador Lindeberg, o senador Paim, nosso vice-presidente da CDH, senadora Regina, nossa presidente também da CDH, Comissão de Direitos Humanos, vai estar presente, mas vai estar presente também senadores e senadoras de outros partidos. É uma comissão formada por 12 senadores e senadoras, porque o que nos move nesse exato momento é o compromisso que a gente tem com a democracia, é o compromisso que a gente tem com a liberdade, portanto, não podemos nos omitir de maneira nenhuma, repito, diante desse ato brutal de violência política e judicial praticado contra o presidente Lula, com essa prisão injusta e arbitrária. Quero dizer, senador Elmano, que seguiremos aqui firmes, independente de divergências partidárias, mas seguiremos firmes aqui, lutando em defesa da liberdade do ex-presidente Lula.
pois defender Lula, como já disse aqui, significa defender a democracia, defender a Constituição. Até porque, fora do terreno da democracia, reina o caos e a convulsão social. Volto a repetir, fora do terreno da democracia, o que nos espera é o caos e a convulsão social. Porque somente no território, no terreno da democracia, é que nós poderemos pacificar o país e forjar um novo projeto de desenvolvimento nacional. Por isso, senador Eumânio, que nós continuamos firmes. Lula continua sendo o nosso pré-candidato. Nós temos até o dia 15 de agosto para inscrever a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. O Partido dos Trabalhadores, através das suas instâncias partidárias, reafirma que Lula é o nosso candidato às eleições de 2018. Segundo, seguiremos firmes, né, nessa luta em defesa da democracia, nessa marcha em prol da liberdade do presidente Lula. Por isso que todas essas atividades em curso no país afora, seja o acampamento em Curitiba, aqui em Brasília, em Fortaleza, sejam atos e mais atos, sejam várias e várias iniciativas de mobilização pelo país afora, elas só cessarão quando finalmente a justiça for reparada, quando finalmente o Supremo Tribunal Federal, inclusive como guardião da Constituição Federal, julgar as ações diretas de constitucionalidade, de autoria, inclusive, do ministro, que tem como relator o ministro Marco Aurélio, e restabelecer o respeito à Constituição, que é o artigo 5º, que trata do princípio da presunção de inocência e, portanto, a justiça ser feita, ser reparada e Lula ser libertado. Por fim, senador Eumânio, eu pediria a Vossa Excelência aí mais só um pouquinho, que eu queria agora, evidentemente, que tratar também dos problemas lá do meu estado, senador Paim, porque assim como no resto do Brasil, é o que não falta. Até porque vivemos tempos, né, de um governo que não tem compromisso com a maioria da população brasileira, um governo que, infelizmente, vem adotando uma agenda de retirada de direitos, de ataque à soberania nacional, um governo que o olhar dele é para a banca, é para os banqueiros, tudo aos banqueiros, e para a maioria do povo brasileiro, nada. É bom lembrar que nós vivemos tempos de emenda 95, o ajuste fiscal mais cruel da história política e econômica do nosso país. Eu falo de um ajuste fiscal calcado numa lógica que foi a emenda 95, aprovada pela maioria do Congresso Nacional, que simplesmente congelou os gastos nas áreas sociais pelos próximos 20 anos, que tirou, inclusive, o piso mínimo da educação e da saúde. É por isso que o que é que nós estamos assistindo nesse exato momento, por exemplo, lá no meu Rio Grande do Norte. Problema que, desde o início do ano, vem afligindo e revoltando a população lá do Rio Grande do Norte. Me refiro ao fato do Rio Grande do Norte ter sido excluído do plano de trabalho do chamado programa 1 milhão de cisternas para o semiárido por parte do Ministério do Desenvolvimento Social. Veja bem, senador Eumânio. O Estado do Rio Grande do Norte, através da ASA, que o senhor conhece, Articulação do Semiárido, a secção Potiguar, participou de uma chamada pública de número 3 de 2017. E essa chamada pública foi exatamente para selecionar projetos de implementação de tecnologias sociais de acesso à água para consumo humano, não só nas casas localizadas na zona rural, mas também para as escolas, porque esse é o perfil exatamente do programa 1 milhão de cisternas. Programa esse vitorioso, programa esse iniciado no governo do presidente Lula, programa esse premiado internacionalmente pelo caráter do ponto de vista social que esse programa tem. Simplesmente contribuir decisivamente para a população do semiárido
nordestino, uma população que passa por um ciclo, senador Paim, passa por um ciclo de 6 anos seguidos de seca. Aliás, as consequências dessa seca não foram tão impiedosas como era no passado, como aqui me referi, graças a políticas como essa. 1 milhão de cisternas, Bolsa Famílias, legados dos governos do PT, que não podem ser apagados da história em prol da cidadania e da dignidade do povo nordestino e do povo do Brasil. Pois bem, simplesmente, repito, o Rio Grande do Norte participou dessa chamada pública, foi selecionado e simplesmente agora, sem nenhuma explicação plausível, o Ministério do Desenvolvimento Social excluiu o Rio Grande do Norte. A ASA Potiguar nos procurou, junto com a bancada federal do nosso estado, é importante aqui dizer isso. Estivemos 2 vezes já no Ministério do Desenvolvimento Social. Conversamos lá, inclusive, com o senhor Caio, que é o titular da Secretaria Nacional lá de Segurança Alimentar e Nutricional. Fomos lá cobrar. Isso é um absurdo. Como é que o Rio Grande do Norte é selecionado no programa 1 milhão de cisternas, através da ASA Potiguar, e agora, simplesmente, ele foi excluído do programa 1 milhão de cisternas? Tivemos lá 2 vezes, senador Eumano, precisamente em fevereiro e agora em março. É evidente que o secretário nacional de Segurança Alimentar foi bastante atencioso, mas, infelizmente, colocou para nós que o problema é falta de dinheiro, é falta de orçamento. E até o presente momento, o problema não foi solucionado. Tanto é, Paim, que eu quero aqui dar conhecimento de 2 cartas. Primeiro, os bispos do meu estado, senador Paim. Está aqui, em carta, bispos potiguares cobram do governo federal, da bancada federal, esforços para a liberação de 10 milhões de reais do programa de cisternas. Outra carta aqui, também da FEMURNE, a Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte e a Assembleia Legislativa devem se somar à luta dos bispos potiguares para que o Rio Grande do Norte não seja excluído do programa 1 milhão de cisternas. Aliás, o deputado Fernando Mineiro, meu companheiro do Partido dos Trabalhadores, estará pautando esse tema na sessão desta terça-feira, na Assembleia Legislativa, quando a Assembleia Legislativa, a exemplo dos bispos e da FEMURNE, também vai se posicionar exigindo uma solução imediata por parte do governo federal. Eu quero concluir, senador Eumano, me permita aqui, trazendo ao conhecimento aqui alguns trechos da carta assinada pelos nossos arcebispos lá de Natal e do Rio Grande do Norte. Excluir, diz a carta dos arcebispos, excluir o Rio Grande do Norte de mais uma oportunidade de executar as tecnologias sociais de convivência com o semiárido é contribuir para o agravamento ainda mais da escassez de águas para as famílias que vivem da agricultura familiar, no momento em que o Estado atravessa um dos piores ciclos de seca que já perdura por 6 anos. Tanto é que eu já disse aqui diversas vezes, dos 163 municípios do Rio Grande do Norte, nada mais, nada menos, 95 estão sem água, já que suas fontes de abastecimento entraram em colapso total. É importante aqui resgatar, pela 6ª vez, é importante aqui ressaltar também que por diversas vezes, o Rio Grande do Norte tem decretado estado de emergência, repito, em decorrência da estiagem, desse período prolongado de seca lá no semiárido nordestino. Por isso que diz os bispos, o programa de cisternas, sem dúvida nenhuma, tem se mostrado eficiente e eficaz, não somente para armazenar água das chuvas, mas também para dar suporte na distribuição de água transportada pelos carros-pipa. Por essa razão é que reconhecemos a necessidade de somarmos esforços com todas as forças vivas da sociedade civil e os agentes políticos do nosso Estado para reivindicar do Ministério do Desenvolvimento Social os recursos financeiros para
a execução das cisternas, conforme aquilo que tinha sido previsto no edital. Então, eu quero aqui colocar que há pouco falei com o coordenador da bancada federal do Rio Grande do Norte, o deputado Felipe Maia, que inclusive faz parte da base que dá sustentação ao governo que está aí, e disse a ele da necessidade imperiosa que ele solicite, em nome da bancada, novas audiências. Desta vez, agora, com o ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, e com o novo ministro do Planejamento. Que, nesta ocasião, possamos entregar a Carta dos Bispos, que fala em nome do povo potiguar, fala em nome, especialmente, da população da zona rural, bem como também entregar a Carta da FEMUNE, a Carta da Assembleia Legislativa, e exigir uma resposta. Nós não podemos, de maneira nenhuma, senador Paim, aceitar mais esse ato criminoso do governo ilegítimo que está aí para com o Nordeste, especial para com o povo do meu Estado. Tenham vergonha. Dinheiro não falta. Quando é para abrir as portas para os banqueiros, o governo do senhor Michel Temer sabe fazer isso muito bem. Tanto é que, através de medidas provisórias enviadas a esta casa, através dos chamados programas de refinanciamento das dívidas, isenções, anistias, perdão para os grandes banqueiros, para os poderosos, aí, de repente, está negando 10 milhões apenas de reais, que vai atender a população da zona rural do meu Estado, através de um programa tão importante como esse, como é o programa 1 milhão de cisternas. Então, aqui, repito mais uma vez, todo o nosso compromisso, nos somando aqui com a Carta dos Bispos, da FEMUNE, da Assembleia Legislativa, e, mais uma vez, que a bancada federal, especialmente aqui da sustentação ao governo, cobre desse governo uma posição definitiva e o Rio Grande do Norte tenha esse convênio liberado para que o programa 1 milhão de cisternas possa não só ter continuidade no Rio Grande do Norte, mas para que ele possa ser ampliado. Nós não estamos falando aqui dos recursos que foram destinados para o governo do Estado. Isso é uma coisa importante. Nós estamos falando aqui do calote que o governo federal ilegítimo que está aí está querendo dar nesse exato momento nos agricultores do meu Estado, na população que habita lá na zona rural, bem como nos estudantes, cujas escolas precisam dessas cisternas. Por isso que nós não vamos aceitar esse calote, mais esse descaso do governo ilegítimo, e esperamos que isso seja resolvido o mais imediatamente possível e os recursos sejam liberados para a ASA Potiguar, para que o programa 1 milhão de cisterna possa ter continuidade e ser ampliado.